família! Que alegria estar aqui de novo. Que prazer maravilhoso esse aqui. Nossa, hoje foi dia de culto, domingão, né? Que é 11h47 que eu estou gravando o vídeo que vai ficar no ar às 3 de segunda-feira. O culto de hoje foi sensacional, gente. O nosso culto está sendo uma série sobre o Espírito Santo. Uma série com 4 encontros e hoje foi o segundo. Mas que bênção maravilhosa! Como é bom a gente ouvir uma palavra, né? Porque muitas vezes, isso é até para nós agora fazer uma reflexão, né? Porque a gente vem aqui através desse canal, através da palavra, procurar a Deus de forma intencional, mas quando Deus fala com a gente da maneira dele, é completamente diferente. É extraordinário. Quando ele usa pessoas para falar sobre você, sobre as suas coisas, falar até coisas que você não queria ouvir, né? Como aconteceu comigo hoje. Por incrível que pareça, não é que eu não queria, mas talvez uma coisa que eu não esteja percebendo ou não esteja encarando que eu deveria de fato, né? E quando um irmão fala pra gente, olha, Deus falou que você tá deixando de entregar uma chavezinha pra ele. E isso é uma coisa muito legal de ouvir, gente, porque quando a gente pede orientação para Deus e a gente se aproxima de pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, naturalmente a gente vai ouvir coisas que a gente vai se estimular mais e vai ouvir coisas que nem sempre vão ser legais. Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo algo que a gente acredita ser o certo, mas para Deus não necessariamente é aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, esse é um movimento muito interessante da gente também se permitir ouvir a Deus, né? Não só buscar e falar com Ele, né? Porque vai ter uma hora que Ele vai falar uma coisa que a gente não quer ouvir, uma mudança de comportamento que a gente não está mudando, uma talvez ou alguma coisa que a gente tenha que entregar na mão dele que a gente ainda não entregou, talvez um relacionamento, uma mágoa, um perdão que a gente precisa liberar e às vezes a gente ainda não liberou. Porque tudo isso, gente, faz parte de uma transformação de vida, né? Como a gente vem falando, através do evangelho a gente é renovado pela palavra. Então o nosso entendimento ele é apurado, aguçado, lapidado para que a gente possa gradativamente se assemelhar àquele que foi enviado para nos dar o exemplo, né? Que é Jesus. Mas é muito importante, gente, estar perto de pessoas que também fazem a vontade de Deus e que buscam Ele até mais do que você ou há mais tempo do que você. Porque essas pessoas sim vão ter palavras de encorajamento, vão ter uma palavra de sabedoria para a tua vida. E é isso que a gente precisa. Receber essas palavras com graça, com paz, com amor. E se questionar sobre isso, né? O que eu estou deixando passar? Né? Ou aonde que eu estou deixando de entregar o 100%, né? Em que momento que eu guardei uma chavezinha que eu ainda não entreguei? Talvez essa palavra também ela faça sentido para você, por isso que eu decidi compartilhar. Mas é realmente para mim, assim, é uma coisa muito forte, né? Porque desde que eu decidi fazer um movimento na direção de Deus, foi até a palavra do culto, né? A respeito disso, falando do mover do Espírito Santo. Muitas vezes a gente é sarado pelo Espírito Santo, mas a gente é sarado pelo Espírito para que a gente também sare os outros através do Espírito, né? Então a grande dificuldade, o grande impedimento ou o grande obstáculo da sua vida pode ser uma ponte para outra pessoa, sabe? Às vezes uma coisa que você enfrentou com tanta dificuldade pode servir de encorajamento para uma pessoa que está vivendo exatamente aquele mesmo momento. E é muito bom a gente compartilhar essas palavras, né? Eu realmente fico muito feliz porque eu encontrei um lugar de pessoas que são pessoas que verdadeiramente amam. São pessoas que se tratam bem, pessoas que se respeitam, mas principalmente são pessoas verdadeiras e que sabem que têm os seus pontos de melhoria. Pessoas que sabem que tem coisas a ser melhoradas. E ter consciência disso é o primeiro passo da mudança, né? Então hoje eu recebi essa palavra muito forte no culto. Para mim foi uma coisa que até vou me dedicar para isso, sim. Quero muito isso. Entender aonde que eu estou deixando uma chavezinha escondida,
o que que tem dentro desse espacinho proibido, né? Para que Deus tenha o total e livre acesso. Porque esse que é o intento do nosso coração, né? Então, quando a gente determinou que a gente quer ir para perto de Deus, vai ter lugares que Ele vai mexer e que não são tão agradáveis. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui, que hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 10, mas aproveitando esse gancho e essa oportunidade, eu quero colocar esse intento na nossa oração de hoje também, né? Como você já sabe, a gente tira todas as distrações, coloca tudo no silencioso, deixa tudo isso paradinho aí, né? Que agora é um momento de se conectar com a palavra. E para que a gente faça isso da única forma correta, né? No meu entendimento, porque não é a melhor forma, mas é a única forma correta de receber o entendimento do Espírito, é solicitando ao Espírito que revele isso a nós, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, ela é um livro físico, mas quando a gente pede orientação espiritual para Deus, ela se torna um livro espiritual. E é isso que nós queremos aqui. Então, respira fundo, solta o ar. E vamos pedir agora, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Queremos entender os Teus caminhos. Pai, queremos também entender quais são as chaves, quais são os segredos que temos guardados dentro do nosso coração, para que a gente possa revelar a Ti, para que a gente possa Te entregar, Pai, todas as chaves, para que o Senhor possa entrar em todos os cômodos e organizá-los da maneira que for agradável para Ti. Pai, nós queremos também que o Senhor derrame seu espírito de cura através da palavra, porque muitas vezes os nossos medos são curados com uma palavra de encorajamento, e que essa palavra chegue nas pessoas, que os teus filhos se levantem e tenham coragem de falar, para que as pessoas possam ouvir, Pai. Eu te agradeço por todos os irmãos que o Senhor tem colocado perto de mim, e que tem me encorajado, e que tem me admoestado, porque essas pessoas são extremamente importantes na minha vida, Pai. Eu pedi a orientação que viesse de Ti, e através das pessoas que Te conhecem, essa orientação chegará. Eu sei também, Pai, que aqui existem pessoas que muitas vezes têm curiosidade, mas não têm esse mesmo desejo, mas eles têm curiosidade. Nós sabemos, Pai, que a gente só precisa de uma ponte para juntar essa curiosidade com esse desejo, e é uma questão de prática. Nós não precisamos começar, como a gente está fazendo aqui, um capítulo por dia. Nós podemos começar menor, podemos começar um versículo por dia, mas de pouquinho em pouquinho a gente tem que se achegar ao Senhor. Nós queremos te agradecer agora, Pai, por já ter liberado essa palavra para nós. E nós queremos ouvi-la, queremos nos entregar a ela e fazer conforme a tua vontade, para que o teu reino seja edificado na terra, Pai, e aqui não exista mais dor, pranto, choro, que aqui exista um lugar de abundância e aqui exista um lugar de renovo, Pai. Renova, Pai, as energias dessa semana que vão se iniciar agora, que a gente tenha cada vez mais energia para poder fazer a tua obra, Pai, e que a gente sempre tenha ela em mente como prioridade. Sabemos que muitos são os desejos e as vontades do nosso coração, mas a tua palavra está acima disso. Ajude-nos, Pai, a alinhar o nosso coração ao teu, para que assim como Davi possamos ser apresentáveis com o coração genuíno. Então destrava, Pai, destrava esse mal que está dentro de nós, muitas vezes escondido. Tira de nós essas inseguranças, esses medos que a gente tem. Ajude-nos a entregar tudo nas tuas mãos, para que a gente possa fazer isso com alegria, Pai, para que a gente possa se jogar como quem pula de paraquedas e o Senhor constrói no caminho. Nós queremos sim, Pai, estar cada vez mais perto de Ti, e é por isso que nós fazemos esse movimento agora. E em Teu nome damos graças e glória, porque a Tua palavra é viva e transforma. Queremos ser o milagre, Pai, transformado pela Tua palavra. E é através dessa mensagem que nós vamos guiar o nosso estudo hoje.
é uma mensagem de renovação, de entendimento e de renovo, para que eu tire de mim, Pai, aquilo que não faz sentido e que não te agrada. Me ajuda a ter coragem a identificar, me ajuda a ter coragem a perceber e principalmente fazer a tua vontade, porque em ti há vida. Amém. Então vamos começar a leitura de Mateus, o capítulo é o 10, que diz assim, 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha como é que começa um aqui. Ele começa dando autoridade. Falou para expulsarem os espíritos imundos e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então os discípulos, eles receberam a mesma autoridade que Jesus recebeu. Lembra no 9 que a gente leu sobre que bênção é Deus dar essa autoridade a homens através do exemplo dele? E a gente pode se apropriar disso e usar na nossa vida. O 2 diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. O publicano Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, e apelidado de Tadeu. Simão o Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Olha o que ele está dizendo aqui. No 6, né? No 5 e no 6, olha o que ele está dizendo no 5. 10:5 ele diz: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidades samaritanas. O que ele está dizendo? Não vai onde já tem gente e cidade estabelecida. Naquele cenário, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram pessoas que viviam afastadas das cidades e que muitas vezes eram esquecidas pelas pessoas porque não faziam parte daquela cidade. E ele está dizendo aqui, ó, e indo pregar e dizendo: É chegado o reino dos céus. Olha que bênção a gente receber isso, né? Imagina a gente sentado e receber uma palavra como essa: É chegado o reino dos céus. Eu acredito que todo cristão vive por esse momento, sabe? Mas é exatamente esse. Eu acho que essa que é a frase que todo mundo quer ouvir. É chegado o reino dos céus, porque não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, e tudo será resolvido. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graças recebestes, de graça dai. Aqui, irmãos, isso aqui é muito curioso, porque é uma das coisas que me incomoda muito em alguns centros religiosos, onde as pessoas usam o nome de Deus para o benefício próprio. Porque olha o que Deus está falando aqui para os discípulos dele. Ele está falando: vai, cura, limpa, ressuscita, faz tudo isso. Mas ele está dizendo: de graça recebeste, de graça dei. E hoje a gente vê um proselitismo nas igrejas e as pessoas vão lá com a intenção de que pagar pelo milagre que eles estão recebendo, né? Muitas vezes a pessoa se sente na obrigação de pagar pelo milagre, porque ela acha que ela tem que pagar por isso, né? Mas o que Jesus está falando? De graça recebeste e graça dai. Então esse milagre é através da graça imerecida de Deus. Não é através de pagamento nosso. É através da graça que a gente recebe isso. E olha o que ele está dizendo no 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento.
que ele está querendo falar com isso aqui? Ele está dizendo assim, ó, vocês não precisam levar nada disso. Quem mandou vocês trabalhar fui eu, não foi? Então, eu vou pagar vocês pelo salário que vocês estão fazendo. Através das pessoas. Então, o que estava acontecendo lá? Eles saíram para pregar e Jesus falou, não leva nada, não leva nem 2 roupas. Vai com a roupa do corpo e só vai. Aqui já começa um ponto que durante muito tempo me fez me questionar sobre o papel da igreja. Porque a igreja, templo edificado por homens, foi uma coisa que Deus falou, que Jesus falou, né? Aqui não ficará pedra sobre pedra, né? Então isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no quesito de eu me manter longe da igreja com esse pensamento de que Jesus não mandou construir templo nenhum. Mas isso que a gente vê hoje é uma visão distorcida e aperfeiçoada de como era, né? Porque as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Então a gente viu essa evolução da igreja por si, né? Durante muito tempo eu não vi a necessidade disso. Mas confesso que ao frequentar e conviver, eu percebo a importância de uma igreja. Porque eu sei o quanto isso representa para algumas pessoas. Sabe? O quanto isso impacta na vida das pessoas. Como tem impactado na minha também. Sabe? Então, eu sempre tive um contato com Deus íntimo e que sempre foi pessoal. Eu li a palavra, mas era eu e ele, sabe? Era um relacionamento nosso íntimo. Mas, conforme eu fui estudando e fui interagindo com o Espírito Santo, ele foi me revelando, olha, você tem que ir pra cá, pra lá. E quando ele falou, você tem que ir na igreja, eu falei, ah, mano, sério? Igreja? Por quê? Sabe? E ele falou, não, vai lá, dá uma olhada, ver o que está acontecendo lá. E quando eu vi, aquilo ali mexeu muito comigo. Porque eram coisas que eu conversava com Deus no secreto, mas ele me revelou que não era tão secreto assim, porque também tem outras pessoas que ele também está conversando. E que se eu tivesse me juntado com essas pessoas, a minha força e a força dessa pessoa faria o reino ir mais longe. Então o fato de eu ter ficado longe da igreja há tanto tempo impediu de certa forma o progresso da obra de Deus. E isso é perigoso a gente perceber isso, né? Porque a partir do momento que a gente recebe um mandamento e esse mandamento faz sentido na nossa vida e a gente começa a viver a partir disso, naturalmente que a gente vai ser levado a compartilhar com as pessoas. Isso é natural. Só que quando a gente se fecha e a gente sai e fica fechadinho guardando aquele talento enterrado, tem uma parábola na Bíblia que fala sobre talentos. E aquele que enterrou o talento perdeu o talento que tinha, né? Então isso é muito importante, irmãos, porque dentro de uma organização, dentro da igreja, como Cristo usa a analogia, existe um corpo. E cada um é membro desse corpo. Então tem coisas que só você pode fazer pela igreja e que inclusive tem muitas igrejas que estão precisando do trabalho que você é capaz de fazer lá dentro. E talvez não está indo numa dessas igrejas ou em qualquer uma que seja que faça sentido e que pregue a palavra de Deus. É como eu falo, a igreja ela é um movimento social. Né? Hoje eu consigo compreender isso. É um movimento onde cada um compartilha o pouquinho que tem para que todo mundo tenha alguma coisa. Assim como Cristo fez quando veio na Terra. Né? Então, quando as pessoas estão compartilhando o tempo delas, o tempo de dedicação, quando elas estão compartilhando uma palavra, quando elas estão, como na igreja lá que eu frequento, ela tem um espaço kids. Então, por exemplo, tem um espaço só para criança, para ficar criança tendo um culto infantil. Sabe, tem pessoas que servem nesse ministério infantil. Talvez você gosta de crianças, sempre teve facilidade de lidar com crianças. Tem criança hoje querendo aprender, precisando da tua ajuda, sabe? Então, ter esse entendimento de igreja me fez confrontar aqui esse questionamento que eu carreguei durante muito tempo, né? Então, trazendo isso para a palavra, né? Como é que eu fiz para enxergar isso? Eu comecei a ouvir as coisas de Deus. E ouvir coisas que talvez nem sempre eu queria estar ouvindo. Né? Então acho que a gente tem que se abrir sim para poder ouvir coisas que muitas vezes nos incomodam, porque às vezes são essas coisinhas que nos incomodam e esse incômodo é o movimento ou a energia que a gente precisa para fazer o movimento da mudança. E voltando aqui para o 11, né, o que ele diz? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber
quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retire. Olha o que ele está falando. Ele está falando para ir na cidade e achar quem é digno da presença deles. Não da presença necessariamente deles, mas da presença de Deus e do Espírito Santo, né? E aqui não tem nada a ver com nós, tem a ver com o que Deus quer que a gente faça. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha isso aqui que interessante, esse 13, né? Muitas vezes tem gente que fica preocupado de fazer o bem para quem não merece, né? Ah, não vou fazer o bem para fulano, não. Fulano não merece. Mas, o que Deus está falando aqui? Se a casa for digna, desce sobre ela a paz. Se não for digna, a paz volta para nós. Então, mesmo que a gente faça alguma coisa por alguém que aquela pessoa não valorize ou que não mereça aquilo que a gente está fazendo, irmãos, tem a ver com a nossa paz. E se Deus mandou a gente fazer, é porque a gente precisa fazer. E quando a gente entende que a nossa paz, ela vem de Deus, ela não vem das pessoas ou daquilo que a gente está fazendo, mas ela vem de Deus. A gente tem essa âncora segura. Porque daí a gente pode tratar uma pessoa bem, mesmo que não mereça, porque se aquela pessoa não merece, a paz ela retorna para nós. E aí a gente tem ainda mais paz. O 14 diz assim: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha que forte isso aqui. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que foi destruída. Mas Deus falou que vai ter o quê? Menos rigor para Sodoma e Gomorra. Ou seja, ele terá mais rigor em julgar aquela cidade onde a palavra de Deus chegou, naquela pessoa que a palavra de Deus chegou e ela recusou a palavra, né? Aquela que ele vai ter mais rigor do que aqueles que não sabiam muitas vezes. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes e inofensivos como as pombas. Isso aqui é importante, né? Sede prudentes como serpentes, que rasteja devagarinho, saliente, prestando atenção onde está indo, mas inofensivos como as pombas. O 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando, toma cuidado com os homens, porque eles vão levar vocês para dentro da sinagoga e vão chicotear vocês, que é o quê? Quando a gente faz a vontade de Deus e a gente fala sobre a palavra de Deus, muitas vezes a gente acaba quebrando os esquemas religiosos que estão espalhados por aí, né? E são dessas pessoas que Deus fala para a gente tomar cuidado, né? Ele fala, toma cuidado disso. E quando ele fala ali no 18, ó, sereis até conduzido à presença dos governantes e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e aos gentios. Deus, ele coloca a gente nos lugares, mas ele fala, seja cauteloso, seja inofensivo. Por quê? Porque quando a gente faz um confronto, quando a gente confronta alguém com a palavra, e muitas vezes é o que vai acontecer, se a gente for agressivo e tempestuoso, o resultado disso não vai ser a glória de Deus, né? Vai ser uma bola de neve que vai aumentando gradativamente conforme cada um coloca mais energia, né? E quando Deus fala aqui, ó, vocês vão entrar no meio de gente que quer matar vocês, mas vocês têm que ser prudentes e inofensivos. Porque ele diz aqui, ó, vocês serão conduzidos até a presença deles, de governadores, de reis, para servir de testemunho. Ou seja, a nossa vida é um testemunho, para que a gente leve a palavra de Deus para as pessoas. E os lugares que eu acesso são diferentes do lugar que você acessa. As pessoas que me conhecem são diferentes das pessoas que te conhecem. E é por isso que é importante todos nós fazermos a vontade de Deus. Estarmos nos edificando aqui, mas como eu falei no capítulo
anterior, né? Levar essa mensagem não só para cá, para esse momento, mas para que a gente coloque isso em prática na nossa vida. Continuando, o 19 diz assim: Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Olha que lindo isso aqui. Deus fala pra gente assim, ó, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na mesma hora que vocês precisarem da palavra, a palavra virá até vocês. Olha que maravilhoso, né? Como que eu vejo isso aqui numa aplicação prática, né? Durante um tempo, eu acabei confrontando muito a minha família com relação às crenças de como a gente vivia, né? E uma coisa que eu percebi é que quanto mais eu queria explicar para eles do meu jeito e impor aquilo que eu estava fazendo como se fosse a verdade, ou olha, presta atenção nisso aqui que a gente não está vendo, de forma tempestuosa, o resultado que eu colhi foi totalmente inútil. Para não dizer que foi contraprodutivo, porque o inútil acaba sendo até melhor, né? Contraprodutivo é algo que é contra aquilo que a gente deveria estar fazendo. Então eu acabava criando contendas e brigas, mas o meu intuito era falar de Deus, né? Então como que eu estava falando de Deus, criando situações desconfortáveis, né? Então Deus ministrou no meu coração e falou o seguinte: olha, eu acho que essa não é a melhor abordagem que tu deveria usar. O que tu acha de entregar isso na minha mão e orar? Sabe? Ao invés de se preocupar com isso, entrega na minha mão e ora. Estuda a minha palavra mais e mais. Esteja ciente do que ela diz. E na hora certa tu vai falar a coisa certa. Então, para muitos, ou para quem não sabe, porque eu abri isso com alguns assim, alguns amigos íntimos, né? Que uma coisa que tocou muito meu coração foi a relação de eu compartilhar isso com meus pais, sabe? De explicar um pouco para eles sobre isso, falar um pouco sobre isso. E é engraçado porque a gente tem uma cultura no mundo onde a gente viu nisso na Páscoa agora, né? Até a comemoração da Páscoa é de forma pagã. Que doideira, né, galera? Isso aí é uma coisa muito estranha, né? Ver essa comemoração pagã da Páscoa e a gente não entender o que está por trás da verdadeira Páscoa, né? Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, quando a gente começa a estudar a palavra e aquilo começa a fazer sentido para a nossa vida, não consegue mais ficar só entre nós, sabe? Por mais que a gente acaba sendo julgado, a gente acaba criando situações que são chatas e a gente depois tem que se adequar, a gente tem que se responsabilizar pelas nossas ações e a gente tem que corrigir os erros, né? A gente tem que pedir perdão e a gente tem que melhorar e a gente tem que evoluir. Quando isso começa a acontecer, é a própria fala de Jesus aqui, né? Você está indo pregar numa cidade onde tem gente que não quer ouvir a verdade. E está tudo bem, sabe? Porque as pessoas talvez não entenderam que esse é o caminho ainda. Sabe? Porque Deus ele tem falado muito sobre isso, né? Ainda. Sabe? Talvez você não tenha acreditado plenamente na palavra ainda. Mas à medida que você vai conhecendo ela e você vai percebendo que ela vai se conectando uma coisa com a outra e uma ponta não solta, a ponta que ficou solta de um lado é amarrada do outro e você vê que tudo é um conjunto, que é sabe, é um entendimento pleno. O que muita gente fica falando da palavra ou que a Bíblia não é isso ou não é aquilo, mas a verdade é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem há mais de 2000 anos escrito coisas que a ciência descobriu há menos de 30, 50 anos. Então, quando a gente tem essa palavra, né, como diz no 19 aqui, ó, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que haveis de falar, que naquela mesma hora sereis ministrados. Quando a gente prepara muito um discurso, quando a gente quer fazer muito do nosso jeito e não vai ter que ser assim, vai dar merda. Porque Deus está falando o quê? Não se preocupa. Só vai. Tranquilo. O 20 diz assim: porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós.
Então, assim, eu peço desculpas por todas as vezes que eu levantei pontos sobre espiritualidade, às vezes no almoço de família, sabe? Se você participou de um desses almoços aí e o clima ficou meio chato porque eu comecei a falar de umas coisas assim do evangelho, sabe? Mas às vezes não sou eu falando, sabe? Não sou eu combatendo. Às vezes é o Espírito falando através de mim, falando a palavra da verdade. Porque Jesus falou no capítulo passado, né, que ele veio trazer a divisão entre as pessoas. Ele não veio ajuntar, ele veio dividir. Dividir quem faz a vontade de Deus de quem não faz a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que ter em mente. Quem faz a vontade de Deus é quem se aproxima, quem chega, quem busca, quem vai atrás, quem muda. Mas quem não tá nem aí para isso, ou quem acha que isso não é verdade, ou quem, até parece que, sabe, ou faz pouco caso da palavra de Deus. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu já comprei muita briga por causa disso. Porque realmente, cara, é como eu falei, sabe? Só eu sei os milagres que Deus já fez na minha vida. E não foi um, tá ligado? Não foi um, não foi dois. E eu peço constantemente, Deus, renova isso na minha vida. Porque eu preciso da tua mão sobre mim. E olha só o que ele está falando aqui, ó. Eu acabei de falar do almoço de família, né? Achei engraçada a citação, mas o 21 diz assim, ó. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando eu comecei a ter o estudo da palavra e essa palavra começou a entrar no meu coração, e aí você vê o 22 aqui, cara, que em muitos momentos a gente vai ser odiado por causa da palavra, tá ligado? E não tem nada a ver contigo não, parceiro, não tem nada a ver com a tua pessoa não, tem a ver com o nome de Jesus, tá ligado? Esse nome aí, ele expulsa demônio, ele acaba com doença, ele faz tudo, cara. E é por isso que quando tu fala o nome dele, todo mundo se estremece, o negócio começa a ficar azedo para alguns lugares que tu não pode, que tu não deve ir. E que Jesus fala o quê? Ele tá falando aqui, ó, vai, mas quando vocês não receber, sacode a poeira, ó, e marcha. Entendeu? Marcha. Porque a obra não tem a ver com nós. Tem a ver com o nome dele. Tem a ver com a obra dele. Sabe? Mas tenha certeza que Deus vai te chamar para se levantar, levantar a tua voz. Muitas vezes para criar alguns combates. Como a palavra de Deus aqui fala, ó. Fala que irmão entregará à morte outro irmão, tá ligado? Vai ser entre irmãos, vai ser entre pai e filho, vai ser assim. Vai ser assim. Não tem... Sabe? Essa é a divisão. A divisão do entendimento da ignorância. Essa é a divisão que a gente tem que fazer. A ignorância é o quê? A ausência do conhecimento. O entendimento, a sabedoria é o quê? A presença do conhecimento. A sabedoria vem de Deus. A ignorância vem do mundo. Porque a ignorância fez a gente pecar. Não saber da consequência ou não acreditar na consequência do pecado foi o que fez o homem pecar, né? Porque a serpente fez com Eva, colocou ela em dúvida só. Porque quando ela falou, não, mas Deus falou para não comer. Ah, não, Deus falou para não fazer isso aí, mas não, que ele não quer que tu faça, mas tu vai se dar bem com isso, entendeu? É por isso que Deus não quer que tu faça. Olha só o pensamento, né, gente? Então, muitas vezes a gente tem que ir contra o que a gente acredita e focar no que Deus falou, né? Deus falou para eles o quê? Não come, porque quando comer vocês vão morrer. Não é o que ele falou lá? Certamente morrereis. E eles comeram e qual foi o resultado? Morreram. Até hoje a gente morre, não é? Porque os primeiros erraram. E a gente recebe esse erro como consequência. Nós nascemos dessa primeira mulher. A ciência descobriu isso agora. Saiu um artigo científico falando que é base científica dizendo que toda a humanidade veio de uma única mulher. Coisa que a genealogia e o estudo da evolução biológica nunca tinha apresentado. Mas se vocês querem pesquisar, vai atrás de ciência também, né? Que aqui é um canal de leitura e a gente vai voltar para a palavra. O 23 diz assim: Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Olha o que ele falou. Cara, não deu para ir para um lado, marcha, vai para a próxima. Por quê? Porque tem gente querendo. Entendeu? Você fala de Deus para a pessoa não quer ouvir, tudo bem. Bate o chinelinho, fala, desculpa, não vou mais falar disso para você. Vou falar para outra pessoa.
que o que a palavra diz, percorra outras cidades. Vai falar de Deus em outros lugares. Entendeu? Até porque a palavra diz, né? Na sua terra o profeta não tem honra. Entendeu? Quem que vai dizer, né? Aquela coisa, pô, o cara ali fazia um monte de coisa errada, agora tá indo pra igreja, agora tá estudando sobre Deus, agora tá não sei o quê. E quem que vai botar fé no cara? Ninguém, mas quando começar a ver milagre, todo mundo vai botar fé no cara, né? Porque é assim que a vida funciona. Né? Ninguém botava fé em Jesus. Jesus, ele não era nada, nasceu na manjedoura lá. Mas quando começou a ministrar, começou a tocar o terror na terra, o que começaram a ver? Opa, começou a dar rebuliço, né? Começaram a ir atrás dele, começaram a questionar ele, começou a confrontar as pessoas e decidiram matar ele, né? Então, esse é o fardo que Jesus carregou, gente. Para que eu e você tivesse essa palavra aqui, ó. Porque essa é a história da vida dele. O 24 diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre. Essa palavra é massa, hein? E ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Eu vou ficar com a metadinha do primeiro e vou ler ela aqui de novo, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Só existe um mestre, Jesus Cristo. E só existe um Senhor, Jesus Cristo. Quando ele fala aqui, ó, no 10:25, basta ao discípulo ser como seu mestre, o que ele está falando o quê? Cara, seja como Cristo. E ao servo como seu Senhor, seja como Cristo. Basta, é isso, basta. É só isso que a gente precisa fazer. O 26 diz: portanto, não tem mais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. Para quem gosta de mentira, e eu gostava muito, durante muito tempo eu aproveitei fazer isso aí. Sabe o que eu descobri? Toda mentira é descoberta. Uma hora ela aparece. Porque toda mentira deixa uma ponta solta. E é nessa hora que a gente é pego, na ponta solta. Por isso, cuidado. Principalmente porque a palavra está dizendo aqui, ó, não há nada encoberto que não seja revelado e nem oculto que não há de saber. O 27 diz assim: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha o que Deus está falando aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui ele está falando é muito importante. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que ele está falando aqui é que a gente não tem que ter medo de pessoas. Porque as pessoas elas vão ameaçar a gente. Tá tudo bem. Acontece. É bem natural isso. Quando você vai fazer uma coisa boa, algumas pessoas tentam te oprimir, te levar para outro caminho, fazer coisas erradas. Não tema essas pessoas. Tema a Deus. E tenha Ele como prioridade. Porque Ele pode, além do teu corpo, matar também a tua alma. E essas pessoas nunca vão ter acesso à tua alma. O único que tem acesso é Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, você não vende 2 passarinhos por uma moeda? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai, né? Cara, esse 28 aqui ele é forte. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ah, isso aqui eu acho que é uma parada de amor, tá ligado, mano? Isso aqui, quando ele fala uma coisa dessa aqui, eu acho que ele tá falando assim, gente, eu amo tanto vocês que eu sei até quantos fios de cabelo tem na cabeça de vocês. Isso aqui eu acho muito lindo, cara. Não temais, pois, mais valeis do que vós. Valei vós, ou melhor. O 31 diz assim: não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha que coisa boa, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o
confessarei diante do meu Pai que está nos céus. 32 é maravilhoso. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então aqui, o que ele está falando? Confessem que eu sou o Senhor para todas as pessoas. E quando você faz essa confissão, eu vou te confessar na frente do meu Pai, que está nos céus. Olha que privilégio, né, irmãos? O que ele está falando aqui? Jesus, ele acabou de instituir a reciprocidade. É o nome dessa palavra. Reciprocidade. E ele está dizendo o quê? Se vocês me amam e têm amor ao meu nome e falam bem de mim para as pessoas, eu vou fazer a mesma coisa de vocês. Mas se vocês não dão valor para minhas palavras, na hora que chegar na frente do Pai, eu também não vou dar valor para vocês. Olha que forte isso aqui, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aquilo que eu estava falando antes, né? É aqui que ele mostra no texto, né? Aquilo que eu estava fazendo de comentário. Jesus, ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Ele veio dividir, galera. Ele veio dividir as pessoas que querem fazer a vontade dele das pessoas que não querem. É simples. É simples assim. Jesus tem um mandamento, a vontade dele, e ele falou o quê? Basta que o discípulo ser como seu mestre. E é isso que ele quer que a gente faça. Mas, o que ele está dizendo aqui? Cara, cada um vai ter a sua medida. Então, se a pessoa me confessa, vai ter por onde. Se não me confessa, vai ter por onde também. Porque ele diz aqui, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele veio trazer a divisão. Então é isso que a gente tem que ter forte na cabeça. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. O que eu acabei de falar lá em cima, né? Parece que foi até engraçado, né? Foi lembrando o fato de eu ter falado essa história, porque realmente foi trazendo à memória todas as vezes, todos os embates, todas as coisas que já passaram e passam ainda dentro da minha família, né? Porque para quem vive dentro da igreja, com pai e mãe dentro da igreja e todo mundo vai para a igreja, Uhul, Nova Iguaçu, o mundo é o castelo da Disney, tá ligado? Mas quando você não tem essa referência dentro de casa, quando Deus coloca essa referência dentro de você e você tenta levar essa referência para dentro de casa, o pau pega, negão. Tá ligado? E não tem para onde correr. E é aí que a tua fé é testada. É aí que tu vê se tu ama realmente a Deus. Porque ele tá falando aqui, ó. Eu vim colocar filho contra o seu pai. E a filha contra a sua mãe. Tá ligado? Quem? Eu quero ver quem de vocês que tem coragem de negar o pai de vocês, a mãe de vocês, para servir a Deus. Tá ligado? É sobre isso. Esse é o nível de entrega que Deus está pedindo. Então, se teu pai ou se tua mãe tem algum costume que não é da vontade de Deus, tá aqui a espada para a gente dividir isso aí. Para a gente falar, ó, isso aqui é tu, teu comportamento, tuas ideias. Ó, isso aqui é a palavra de Deus. Entendeu? Então, eu falo assim, né? Como eu vivi essa experiência dentro da minha casa e até hoje eu vivo, porque a nossa família ela tem uma divisão religiosa grande, porque muita gente não segue religião nenhuma, tem gente que faz algumas coisas, alguns movimentos, tem gente que faz um movimento contraprodutivo ainda, que é pior, né? Que ao invés de estar indo para perto de Deus, está indo se enfiando num buraco, e isso é muito duro. Ver as pessoas se entregando para esse tipo de coisa. E realmente, saber da palavra de Deus e ficar quieto não é uma coisa que eu vou fazer, pode ter certeza, cara. Eu vou colocar em oração, eu vou pedir para Deus instrução, mas eu não vou ficar quieto. Eu vou falar. Sabe? Porque é isso que Deus veio trazer. Que a gente se liberte das maldições hereditárias. Em nome de Jesus. Que toda essa maldade pertencente à família de cada um não habite na nossa vida nessa geração. E que a gente consiga levantar o nome de Deus perante quem for, seja pessoa próxima ou distante. Mas que Deus consiga, através da sua palavra, fortalecer a gente para a gente lutar essas batalhas
com sabedoria e com amor e entendimento. Porque Paulo disse, não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então que Deus nos ajude nessa batalha. Para a honra e glória do nome dele, assim já é. Olha o que ele está dizendo no 37 aqui, ó. 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é muito forte, gente. Porque a palavra está dizendo. Mateus 10:37. Nós temos que amar a Deus mais do que nós amamos nossos próprios pais ou filhos. Porque muitas vezes nosso comportamento e a nossa cultura não é o que Deus espera ou quer para a nossa vida. E é por isso que é importante a gente fazer esse movimento. Porque olha o que o 38 diz aqui. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então o que ele está falando aqui? Que essas batalhas, isso tudo é uma cruz que a gente carrega. E talvez você não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe a minha história, não sabe a história da minha família, o que a gente passou. E tá tudo bem, sabe? Porque na internet é isso aí, a gente se conhece superficialmente e muitas vezes a gente aqui acaba virando um personagem, né? Algo que as pessoas estão vendo, mas que de fato não conhecem, né? E quando conhecem a pessoa de verdade, acabam até se espantando, né? Nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu não imaginei que ele era assim. Nossa, quem diria, né? Então o que Deus está falando aqui, gente, é isso, ó. Tem que tomar a nossa cruz e seguir Ele, para que a gente seja digno de viver essa vida com Ele, né? Porque aqui Ele está dizendo, ó, quem achar a sua vida, a perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, a achará. Que isso aqui tem a ver com o jeito de viver, gente. Que o mundo está vendendo aí você tem que ser feliz. O que importa é viver, não, sabe? Então, tipo, são coisas que a gente, o que Deus está falando aqui, ó? Que a gente percebe na própria palavra. Quem quer viver a sua vida, quem quer viver, vai perder ela, cara. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, nossa, isso aqui é forte. Quem perder a sua vida por amor a mim, achará. É isso que a gente muitas vezes tem que fazer, sabe? Abrir mão da nossa própria vida e das nossas ambições para fazer a vontade de Deus. Abrir mão do que a gente acredita para fazer a vontade de Deus. O 40 diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E o que ele está falando aqui? Ó, a partir do momento que a gente faz esse movimento, quem recebe a nós, recebe Ele mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se transforma, a gente representa Deus na Terra, que é o que ele está falando. A gente representa o nosso exemplo, que é Jesus, que veio dar o exemplo de Deus. E olha o 41 dizendo, né? Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá seu galardão. Olha só que maravilha, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele está dizendo ali, ó. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de um justo, recebe galardão de justo. O que ele está dizendo com isso aqui, né? E vou aproveitar até o gancho, usar o 41 e o 42 junto, né? E qualquer que tiver dado um só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, isso aqui é muito importante também. Em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Olha o que Deus está falando aqui. Isso realmente é poderoso. Por quê? Porque isso aqui é uma grande promessa bíblica. Isso aqui é a maior promessa que existe.
no meu entendimento. Quando Deus fala assim, ó, quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. E ele está dizendo, qualquer um que tiver feito a um desses meus pequenos, em verdade eu vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Então, irmãos, muitas vezes, Deus vai te usar como profeta na vida de alguém. Ele vai soprar uma palavra, vai dizer para você, fala aquilo para aquela pessoa. Receber isso, quando recebe essa qualidade de profeta e passa essa mensagem para a pessoa, você está exercendo o dom de profecia através do Espírito Santo de Deus. Porque lembrando que os dons do Espírito que Gálatas 5 fala, são dons do Espírito Santo. Então, quando a gente age como Deus agiria, a gente faz a vontade do Espírito. Lembra no estudo lá do capítulo que a gente falou do exemplo da luva? Que nós somos a luva e sem Deus a gente não tem vida? É exatamente isso. Com Deus a gente tem todas as vidas possíveis. Com Deus a gente pode ser profeta, a gente pode ser um justo, a gente pode ser o que a gente quiser em Deus. Sabe? Quando a gente recebe uma profecia de Deus sobre a nossa vida, não basta que aquela palavra seja dada para nós. A gente precisa agir na direção dessa palavra. Então, por exemplo, se Deus abriu a sua cabeça de certa forma e colocou uma ideia, não, você vai ter que ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Mas se você ficar e falar assim, não, isso não. Ah, não, até parece que eu vou fazer isso. Se foi uma palavra e se veio até você, por que não? Como aconteceu comigo, de certa forma. Eu muito me questionei sobre isso. E, nossa, ontem, quando o meu celular estragou, eu fiz uma oração diferente para Deus. Eu conversei com Ele de uma forma diferente. Porque eu fiquei pensando, Deus, meu celular estragou. E eu uso o celular para gravar. Quer dizer que o Senhor não quer que eu continue a obra, então? Olha como a nossa mente ela tem umas armadilhas traiçoeiras, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que a adversidade é um indício de que a gente tem que largar o caminho, sabe? E eu falei para Deus, eu falei, olha Deus, sinceramente, eu não acho que seja isso, eu acho que isso é uma coisa da minha cabeça. Eu acho que essa adversidade veio para a gente crescer com isso. Para eu depender de Ti. E entender que no Teu nome existe uma provisão. E eu quero sim, Pai, receber essa provisão. Eu preciso. Porque eu não tenho condições de comprar um celular. Eu não tenho condições de comprar uma câmera para a gente poder gravar. Por isso que eu estava usando um aplicativo no meu celular para fazer esse trabalho, entende? Mas, a partir do momento que eu coloquei em oração e Deus falou, olha, fala com tal pessoa. Cara, é insano. É insano. É como eu falo assim, Deus ele tem uma forma de agir tão magnífica que a gente pequeno muitas vezes, ah, não, esse probleminha que veio aqui é para eu não fazer mais isso. E muitas vezes não, irmão. Muitas vezes isso vem justamente para testar. Mas será que ele vai continuar fazendo se der algum brete ali? Se der algum BO? Vai continuar tendo esse mesmo interesse? Se der algum problema, será que ele vai continuar vindo para a igreja como ele vem? Ele vai continuar orando? Foi assim que Jó tentou, ou melhor, que o diabo tentou Jó, né? Não foi? Tirando tudo dele, foi tirando uma coisa de cada vez. E uma coisa eu digo, cara, a gente tem que ser como Jó. Quanto mais coisas nos são tiradas, mais fé a gente tem que ter. Sabe? Saber que Deus permitiu que a gente tivesse essas coisas, né? Ao invés de reclamar, nossa, eu perdi isso. Não, mano. Olha só, Deus já tinha me dado, o presente já era meu, sabe? Já está ali. E muitas vezes a gente despreza, né? Então acho que para a gente poder finalizar, eu acho que me prolonguei um pouco mais, porque hoje o culto de hoje foi muito forte para mim, irmãos. Foi realmente um culto assim que mexeu muito com a minha estrutura. E chegar no final do culto, né, e trocar uma ideia com o pastor Gui, ele falar, olha, cara, tem uma chave aí que tu ainda não soltou. Pra mim, cara, isso é uma revelação de Deus mesmo, sabe? Porque tem algumas inseguranças e algumas coisas na minha vida que eu ainda não consegui, realmente. Mas esse movimento que eu fiz de estar aqui
e de caminhar na direção dele, estar buscando mais, procurando mais sobre ele, é para justamente tirar todas as amarras que tem na minha vida, para que eu possa ser e seguir o exemplo perfeito do mestre. E até uso isso como, né, como gatilho ou como texto do dia, né? Eu diria que o 10:25 poderia ser sim, mas eu ainda prefiro ficar com 20, que diz assim: porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, como eu falei, né? Quando eu comecei esse canal, ou quando Deus foi falando para mim a ideia de fazer esse canal, eu falei: Deus, como é que eu vou fazer isso, cara? O que que eu vou falar para as pessoas? Quem sou eu para falar de Deus, cara? Olha o que que você está arrumando para minha cabeça, cara. Eu vou me meter num lugar que não sei o que vai dar. Não sei como é que vai ser, não sei o que vai rolar. E eu comecei a encher de medo a minha cabeça. E eu falei para Deus: não, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de gravar. Para quem não sabe, tá? E eu talvez já deva ter comentado isso com algumas pessoas. Quando eu tive o desejo de gravar, e eu peguei uma câmera pela primeira vez e coloquei a câmera na minha frente, comecei a gravar, eu comecei a chorar, mano. Copiosamente chorando. Eu chorei durante 2 horas, eu não conseguia parar de chorar. E eu não sei o que aconteceu, não sei qual é a relação que isso tem a ver, mas costuma-se dizer que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito, né? Então, eu não consegui vencer o primeiro momento, o primeiro bloqueio. Eu chorei, mas não gravei, sabe? E durante anos eu não mexi com isso, porque eu sentia medo. Mas quando eu realmente entreguei na mão de Deus, eu falei assim: olha, tá bom, eu não sei para onde a gente tá indo, mas vamos. Entendeu? Vamos ver no que vai dar esse rebuliço aí. Eu comecei uma jornada. E quando eu comecei essa jornada, muita coisa foi revelada para mim. Porque isso é natural, assim. Quando tu tá andando num túnel e tu sabe que do começo ao fim do túnel, lá no fim tem uma luz. Tu sabe que a luz é o fim do túnel. Mas o que tu não sabe são todos os obstáculos que tu vai enfrentar nesse túnel para chegar até a luz, né? Então, às vezes, é fácil julgar quando a gente não está na pele da pessoa, não passa pelo que a pessoa passou, não consegue, né, se colocar no lugar daquela situação, né? Eu realmente eu fico vislumbrado com pessoas que, em meio ao caos, conseguem enxergar amor. Eu fico vislumbrado com pessoas que, em meio a tanta vontade que as pessoas têm de não ter filhos porque incomoda, eu fico vendo pessoas que querem ter filhos para entregar para Deus, sabe? Então, assim, o que eu vejo é que existem formas de viver diferentes, né? E, e o que a gente precisa, irmãos, é ter a compreensão de que a melhor forma de viver é através da palavra de Deus, porque não existe vida fora disso, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que durante muito tempo eu vivi atrás dos meus prazeres, sabe? Eu bato nessa tecla de novo, né? E tá aqui hoje fazendo um vídeo, gravando, fazendo todo esse movimento é abrir mão desses prazeres, sabe? É abrir mão das coisas que não faziam sentido para mim, abrir mão das coisas que realmente me afastavam de Deus. Mas isso não é tudo. Isso é um passo. E que tem muitas coisas que eu preciso lapidar ainda, sabe? E eu te agradeço muito, Gui, pela palavra de hoje, sabe? Porque hoje realmente tu falou com uma propriedade, assim, uma autoridade que fez olhar pra dentro mesmo, assim, e me faz querer saber, sabe? É como eu vejo ali, né? Tu contou pra mim que tu sabe, que eu sei, né? Melhor dizendo, né? E agora fodeu. Porque se eu sei, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Não é uma coisa que alguém vai fazer por mim. É uma coisa que está dentro de mim.
E esse que é o movimento que eu tenho que fazer, né? Cuidar daquilo que está dentro de mim. Entregar a chave na mão de Deus. Então, eu vou aproveitar esse gancho para que a gente possa entregar esse estudo na mão de Deus, para que a gente possa fazer da maneira dele, para que a gente possa buscar ele. E mais do que isso, né? Como eu falei, não que o que eu fale ou o que eu pense, melhor dizendo, né? Que tudo que eu fale ou pense seja usado para a glória de Deus, para que Deus seja edificado, porque é um prazer, gente. É um prazer muito grande sentir o amor de Deus na nossa vida. Nossa, é uma coisa que não tem preço. Quando a gente sente que é amado, quando a gente sente que Deus está cuidando da gente. Então que a gente possa entregar essa chavezinha na mão de Deus e falar: Deus, cuida aí, vai. Resolve essa para nós. Porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de um irmão do lado, alguém que oriente, alguém que fale. E eu sou muito grato por todas essas pessoas que estão perto de mim. Se você ficou até aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal aí para continuar esse estudo bíblico. Né? Se gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o like. Se não gostou, deixa um like também, porque esse vídeo, pelo que eu vi, eu acabei falando mais do que o Homem da Cobra, mais do que eu devia. Mas foi realmente foi um encontro impactante que eu tive hoje. Não só através da palavra, mas através da vivência com irmãos na palavra. E eu precisava trazer essa ideia para cá porque eu quero que fique registrado, sabe, ao longo do caminho, as cutucadas que Deus vai me dando também de coisas que eu preciso melhorar, sabe? Que é como eu falei, é fácil a gente vir aqui e contar as flores, venci isso, venci aquilo. Mas o que a palavra diz? Que a gente tem que se humilhar e que a gente tem que expor os nossos pecados, expor aquilo que a gente está fazendo de errado, para que a gente possa receber a ajuda necessária e a gente possa ser auxiliado no caminho de Deus, né? Então, por exemplo, se você passa por momentos de tristeza e se sente sozinho, é importante que você esteja perto de pessoas que estejam dispostas a te amar, sabe? E muitas vezes tu não vai achar isso nem mesmo dentro de casa, velho. Essa que é a grande verdade, tá ligado? Dentro de casa, tu pode até encontrar pessoas que em muitos momentos vão te odiar, sem motivo nenhum. E tá tudo bem. Vão ter pessoas dentro de casa que não vão te ouvir. E tá tudo bem. Mas tu tem que ter em mente uma coisa: quem te chamou foi Deus. Tu tá nesse mundo aqui por causa de Deus e não por causa das pessoas. As pessoas vão passar e a vida continua. E ainda que a vida acabe, o reino de Deus continua. E essa é uma promessa viva, que todos aqueles que acreditam nessa palavra continuam falando dela para as pessoas. É por isso que, mesmo 2000 anos depois, essa mensagem ainda está sendo pregada. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com Deus e com o Espírito Santo e o que Ele quer fazer para nós e para a nossa vida. E para a vida de todas as pessoas que vão se conectar com essa palavra. Então eu quero te agradecer fortemente por, se você chegou até aqui, prestou atenção, ouviu. Se tem alguma coisa a agregar, a comentar, falar sobre mim também, coloca nos comentários. Sabe, se tem alguma coisa, né, se ao falar sobre essa palavra, alguma coisa tocou aí que você precisa compartilhar, sinta-se livre. É como eu falei, sabe, esse estudo aqui ele é nosso, para mim e para você ser edificado. E abrir aqui com vocês essa minha dificuldade, abrir esse momento, né, esse espaço onde eu estou aberto para compartilhar aquilo que está dentro de mim. Da mesma forma, eu também estou aberto para que vocês compartilhem aquilo que está dentro de vocês. Esse movimento é como eu falei, né? Ele é um movimento conjunto. Porque o estudo que eu faço com Deus, eu faço com Deus. Mas esse aqui é com vocês.
e que a gente possa fazer isso gradativamente, passo a passo, caminhando na direção de Deus, sempre em prol do reino dele, tendo em consideração o que diz aqui, ó, o Mateus 10:20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Então, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está indo na direção de Deus, Ele vai agir através de você nas outras pessoas também. Então, seja um privilegiado também por receber o Espírito de Deus e levar isso para as outras pessoas, porque através da sua vida Ele transforma a vida de outras pessoas. E seja você um canal de bênção também. Gratidão, gente. Desculpa me alongar aí, falar demais, mas realmente o culto de hoje foi chocante e eu quero que fique registrado sim, porque eu quero olhar esse vídeo mais na frente e ver o que eu falei e ver como isso impactou na minha vida a partir de hoje. Beleza? Tamo junto. Amanhã tem mais, né? Que até depois do fim, que isso aqui continua, né? Amanhã é o capítulo 11, se Deus quiser, e vamos pra cima. Fui.